Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre uma honra, um prazer, um deleite, né, ter você por aqui. E vamos lá, terça-feira, dia 14 de julho, bora pra edição de hoje. Vamos falar sobre a rodada de ontem da Summer League, que teve mais um show de Caleb Wilson, né, o novato do Bulls, está conquistando corações nessa Summer League. Né, ontem fez mais um ótimo jogo. Infelizmente o Darren Peterson não jogou, então a gente não teve um embate entre os dois. Mas, enfim, Caleb Wilson foi muito bem. Ken Boozer fez um ótimo jogo, apesar da derrota do Grizzlies. Milik Thomas, uma das grandes surpresas dessa Summer League, entregou mais uma atuação muito boa. Enfim, vamos dar uma passada pelos destaques da rodada de ontem da Summer League. Vamos falar sobre o mercado da NBA. Ontem a gente teve o Lakers anunciando mais um reforço. Ziaire Williams é o novo jogador do Lakers. Comentar um pouquinho sobre a chegada dele. Walker Kessler, a grande contratação do Lakers nessa off-season, falou pela primeira vez como jogador do Lakers. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Tem novidades sobre Klay Thompson, tem novidades sobre Peyton Watson, tem novidades sobre LeBron James. Bastante coisa pra gente falar hoje, hein? Bastante coisa pra falar hoje, então não vou enrolar muito não, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Estamos muito próximos dos 100 mil inscritos, então se você não for inscrito, se inscreve, manda pro seu amigo. Nos ajude a bater essa marca maravilhosa. E sempre importante lembrar e reforçar que o Swish TV Show é um oferecimento de Centauro, né? Centauro, parceira do canal Swish TV BR, tá a fim de comprar um tênis novo, um boné, uma camisa, um moletom, uma sunga, né? Tá querendo comprar uma sunguinha pra nadar, pra dar um tibum? Na Centauro tem tudo. Você acha tudo na Centauro e, graças a essa parceria maravilhosa que a Centauro tem aqui com o canal, eu posso te oferecer um cupomzinho de desconto. Rapaz, cupom SWISH10 te garante 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se você quiser aproveitar, né, a variedade fantástica de produtos que tem aqui na Mamãe Centauro, você pode aproveitar tendo esse desconto sensacional. É só usar o cupom SWISH10 e fazer a festa, meu amigo. Então, obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá. Vamos aqui para a edição de hoje. Vamos começar essa bagaça. Roda a vinhetinha. E na volta a gente começa a falar sobre Summer League. E aí a gente depois finaliza falando sobre mercado. Fechou? Bora. Só ver se tá aqui certinho. Tá. Vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Deixa eu botar aqui na tela pra gente. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar falando sobre a rodada de ontem da Liga de Verão. Nossa querida Summer League de Vegas, que está a todo vapor. Essa é uma das melhores edições de Summer League dos últimos anos, tá? É uma das edições mais interessantes, cara. Tem muita gente jogando bem, a maioria dos novatos estão performando bem, né? O topo da classe tá voando, né? O top 4 todo mundo tá destruindo. Dibantza, Peterson, Boozer, Caleb Wilson, tá todo mundo jogando bem pra caralho. E estamos tendo algumas surpresas, né? Tipo o Milik Thomas e tal, então tá uma Summer League muito boa, cara. Tá muito legal acompanhar a Summer League. E ontem, segunda-feira, tivemos mais uma rodada cheia, que começou com a vitória do New York Knicks para cima do Pistons por 86-75, um jogo que
Meio que foi definido ali no segundo quarto, né? O Knicks abriu 31-19 na parcial do segundo quarto, conseguiu abrir uma vantagem muito grande. E no segundo tempo foi só questão de administrar, né? O segundo quarto foi o fiel da balança desse jogo. Destaque da partida, Jack Cahill, né? Jogador do Nicão, né? Grande destaque da partida, novato do Knicks, 19 pontos, 4 assistências e 3 roubos de bola para ele, né? Um jogo muito bom aí do Jack Cahill. Pelo lado do Pistons, Chaz Lanier, ele que vem sendo o grande destaque do Pistons na Summer League. Ontem fez mais um bom jogo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Aí na sequência a gente teve um jogaço entre Raptors e Pacers, jogo equilibrado, pegadaço, que terminou com um toco decisivo ali do Land, né? O Land deu o toco ali que decidiu o jogo, que terminou com vitória do Raptors por 94-93. O Allen Graves, novato de Toronto, teve mais um jogo bem completinho, né? De novo preenchendo todas as stats. 13 pontos, 5 rebotes, 6 assistências com 4 roubos de bola para o Allen Graves, que é um menino que tem tudo para contribuir bastante na rotação do Rajakovic nesse ano. Tô bem curioso para ver o Allen Graves nessa rotação. O moleque é bem legal, cara. Jogador bem interessante. Não é um cara muito atlético, não é um cara que brilha tanto os olhos, mas é um jogador muito técnico, muito inteligente, né? Bem completinho. Acho que ele vai funcionar bem no sistema do Rajakovic. Foi o destaque do Raptors ontem, juntamente do Seth Land, né? Que meteu 22 pontos e conseguiu o toco ali no final. Pelo lado do Pacers, destaque pro Ricky Mast, né? Novato de Indiana, meteu 23 pontos com 10 rebotes, jogo bem bom. Ele que na Summer League tem média de duplo-duplo, cara. Tá com 16-10 de média na Summer League. Né? Um menino aí que pode contribuir bem nessa rotação de Indiana, que já é uma rotação muito boa e que pode, né, ficar ainda mais enriquecida com o bom Rick Mast, né? Aí depois a gente teve o Hawks batendo o Boston Celtics por 102-90. Henry Vessar foi o grande nome de Atlanta nessa vitória, né? Uma vitória bem dominante de Atlanta, dominou de ponta a ponta. E o Henry Vessar foi o grande nome do time, 20 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, melhor jogo dele na Summer League até agora, né? Ele que teve um início meio lento, mas ontem foi muito bem. 4 bolas de 3 também para o Henry Vessar. Um jogo bem bom dele. Pelo lado do Celtão, destaque para o Chris Senak, né? O Chris Senak vem fazendo uma boa Summer League. Fez mais um bom jogo, cara. 16 pontos com 4 tocos, cara. 4 tocos para o Chris Senak. Eu que tinha uma visão de que ele seria um cara mais pro futuro, que pro agora ele não seria tão útil, tô começando a mudar minha opinião, cara. Pode ser que o Chris Senak seja útil já agora, nessa temporada do Celtics, né? Ele, a Mari Williams, são caras que podem contribuir bem na rotação do Mazzulla. Vamos ver se ele vai conseguir confirmar essa impressão que ele tá deixando na Summer League. Impressão muito boa, aliás, né? Aí a gente teve Dallas batendo o Memphis Grizzlies por 96-88. Dallas que estava sem o Morris Johnson, né? Que foi a pick 9, o principal prospecto de Dallas desse draft, acabou não jogando. Mas jogou Sérgio de la Reyes. O espanhol de la Reyes, menino de la Reyes, jogou. E jogou bem, tá? Melhor jogo dele na Summer League, 16 pontos e 12 assistências pro de la Reyes. Um jogo de muito controle por parte dele, né? Ditando o ritmo do ataque, né? Tomando boas decisões. Jogo muito bom do menino, cara. Gostei bastante do jogo dele. Ele que tem características muito interessantes, né? Um tamanho posicional muito bom, inteligente, teve experiência como profissional lá na Espanha. Moleque interessante, cara. Ele ainda não havia entregado um jogo de fato bom na Summer League. Ontem entregou. Uma atuação bem boa do menino de la Reyes na ausência do Morris Johnson. Pelo lado do Grizzlies, de novo Ken Boozer sendo destaque, mais um jogo muito sólido do Ken Boozer. 21 pontos, 8 rebotes, 3 assistências e 3 steals para o Ken Boozer. Mais uma atuação completinha dele. Acabou que não venceu o jogo, mas, né, de novo,
mostrou o porquê que é um dos prospectos mais seguros, mais sólidos dessa classe. Jogou muito bem o Ken Boozer, mas quem venceu foi o Dallas de Sérgio Delareia. Primeira vitória de Dallas na Summer League de Vegas, né? Importante pontuar isso. Aí a gente teve o Cavs dominando o Miami Heat, vencendo por 90-73, e destaque, de novo, foi Milik Thomas, né? Milik Thomas, que vem sendo um dos melhores jogadores da Summer League, uma das maiores surpresas também, né, cara? O moleque que foi escolha de segundo round, vem performando em alto nível. Ontem meteu 35 pontos, cara. 35 pontos, 5 bolas de 3, jogaço do Milik Thomas, que pode acabar sendo um cara bem útil nessa rotação de Cleveland, né, cara? Eu não esperava muito do Milik Thomas, achei que ele... Eu realmente não via nada nele. A verdade é essa, eu não via muito potencial nele, mas o moleque tá destruindo na Summer League, cara. Tá dando a vida, jogando muito bem, sustentando, né, um alto nível de atuação. Claro, Summer League não é parâmetro, não tem como tirar, né, Summer League como base pra nada, mas seria injusto da minha parte não valorizar o que ele tá fazendo, cara. Tá fazendo uma Summer League muito boa. Melhor do que muita escolha de primeira rodada, inclusive, tá? Que seja dito. Jogando muito bem Milik Thomas, cara. Um moleque aí que vale a pena ficar de olho. Jogando realmente muito bem. Aí a gente teve Chicago Bulls contra Utah Jazz, esse que tinha tudo para ser o grande jogo da rodada, mas acabou que o Darren Peterson, né, segundo a escolha do draft, escolha do Jazz, acabou não jogando, foi poupado. E aí a gente acabou não tendo embate entre Darren Peterson e Caleb Wilson, o que seria o grande atrativo desse jogo. O jogo acabou perdendo um pouquinho do brilho por conta disso, mas ainda foi um jogo legal para ver por conta do Caleb Wilson, que apesar da derrota do Bulls por 80-63, jogou bem demais, cara. Mais um jogaço da pick 4 do draft. 19 pontos, 8 rebotes, 2 roubos de bola, 5 tocos pro Caleb Wilson. E uma coletânea de dunks, uma coletânea de posters absurdos. Cara, jogaço, mano. Jogou pra caralho. Ele poderia ter terminado até com mais pontos, mas ele foi muito mal ontem no lance livre. E a Summer League que tem essa regra agora, né, de um lance livre só valendo os pontos que seriam feitos na hora da falta. Isso acabou punindo muito, muito o Caleb Wilson ontem, cara, porque ele cobrou 6 lances livres que, se fossem convertidos, teriam dado 14 pontos a mais pra ele, né, cara? Então o Caleb Wilson acabou sendo a primeira vítima, entre aspas, dessa nova regra dos lances livres, porque se você desperdiça um lance livre, você deixa 2 pontos no caminho, né? E o Caleb Wilson ontem acabou indo muito mal no lance livre, mas ainda assim foi uma atuação absurda. 3 bolas de 3, né? Ele se mostrando um arremessador bem melhor do que ele mostrou no college. E ele deu uma entrevista bem legal falando sobre isso, né? Porque ele foi perguntado. Porque, pô, Caleb, você no college, você não tinha bola de 3 como uma das suas forças e tal. O que tá acontecendo? Do nada você começou a arremessar bem. E ele falou, cara, que ele só não arremessava tanto no college porque o sistema de North Carolina não pedia que ele arremessasse tanto. Então ele fazia o que era pedido pra ele, né? Meio que deixando claro que ele sempre teve uma bola de 3 boa, mas ele não tinha que arremessar porque o sistema do time dele não pedia isso, né? O que mostra que é um jogador extremamente disciplinado na parte tática, porque tem muito novato, ainda mais novato de alto escalão, como era o Caleb Wilson, que, irmão, foda-se o sistema, eu vou mostrar tudo o que eu sei fazer pros scouts, né, me valorizarem mais. Ele não, ele fazia o que o sistema pedia. E agora na Summer League, com ele jogando mais livre e tal, ele tá mostrando tudo o que sabe, né, tendo a bola G3 como uma dessas coisas que ele sabe fazer, né, o que com certeza enriquece ainda mais o Caleb Wilson como prospecto, porque um dos poucos pontos fracos do jogo do Caleb Wilson, né, antes do draft, era a bola de 3. E parece que não é tão ponto fraco assim, né, cara? Então, Caleb Wilson aí se mostrando um prospecto ainda melhor do que ele já aparentava ser, né? Notícia excelente pro torcedor do Bulls.
que vai acompanhar um jovem fantástico, né? Eu já tinha o Caleb Wilson como um dos meus prospectos favoritos da classe, mas vendo ele na Summer League, vendo a forma como ele tá jogando, sabe? Arremessando com uma confiança absurda, explorando muito jogadas de isolation, mostrando muito da sua capacidade de mano a mano. Cara, ontem ele meteu-lhe um pôster saindo do drible, saindo de uma jogada de ISO, que foi uma coisa espetacular. Então, fora a capacidade defensiva dele, que é uma coisa impressionante. Então, o torcedor do Bulls vai ser uma temporada muito maneira pro torcedor do Bulls, cara. Talvez não seja uma temporada com tantas vitórias, porque é um time jovem que tá ainda, que vai tentar se encontrar durante a temporada, mas vai ser muito legal, cara. Vai ser muito divertido ver esse Bulls jogar, muito por conta do Caleb Wilson, que juntamente do Matas Buzelis vai formar uma das duplas mais elétricas da temporada, mano. O que esses dois vão fazer de highlight é brincadeira, ainda mais com o Josh Giddey armando o jogo pra eles, cara. Vai ser realmente um time muito maneiro de se ver. O Bulls já entrou aí na minha listinha de favoritos do League Pass. Eu vou ver muito o Chicago Bulls nessa temporada, até por conta do Thiago Splitter, né? Vou prestigiar o nosso splitoso, não tem jeito. Porém, apesar do jogo ótimo que ele fez, quem ganhou foi o Jazz, né? Mesmo sem Derrick Peterson, o Jazz venceu por 80-63. Destaque para o Jonas Idol, que foi o destaque do Jazz com 17 pontos, 11 rebotes e 3 tocos. Aí nos últimos 2 jogos, a gente teve o Phoenix vencendo o Milwaukee Bucks por 95-88. O Kama Maluati, juntamente do Koa Pitt, foram os destaques do Phoenix, né? Maluati 21-10, mais um ótimo jogo aí do segundo anista do Phoenix Suns. E o novato Koa Pitt entregando mais um bom jogo. Ele é outro que tá fazendo uma Summer League muito boa. 19 pontos, 6 rebotes e 2 roubos de bola pro bom Koa Pitt. Pelo lado do Bucks, destaque pro Brandon Burris. Mais um bom jogo aí do Brandon Burris. 23 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 4 roubos de bola e 3 bolas de 3 pro Brandon Burris, cara. Jogo muito bom aí. Dele que é um dos meus novatos favoritos também da classe, cara. Eu gosto muito do Brandon Burris. Tinha ele bem alto no meu board para esse draft. Adorei a escolha dele ali na 10. Achei uma escolha muito boa do Bucks. O Nate Amant na 13, eu não gosto tanto, não sou tão fã do Nate Amant, mas o Brandon Burris eu gosto muito, cara. Acho ele um jogador com potencial muito bacana. Ontem foi muito legal ver a capacidade dele de impacto na defesa, né, cara? Né, roubando muita bola, muito ativo na defesa. E no ataque, criando muito bem, né, arremessando de vários lugares diferentes com uma alta taxa de conversão. Né, ele arremessou 8 de 15 nos arremessos, cara. 3 de 8 para 3, foi muito bem. Bom jogador, cara. Bom jogador, o Brandon Burris. E no último jogo da noite, o Blazers bateu o Minnesota sem muita dificuldade, 111-84. E destaque para ele, né, cara? O nosso Jokic chinês, Hansen Yang, né? Hansen Yang, em apenas 20 minutos, entregou 18-10 com 5 assistências, cara. Jogo muito bom do Hansen. Vamos ver, cara. Vamos ver se nessa temporada ele tem mais espaço, né? Temporada passada ele pouco jogou, até porque a rotação de garrafão do Blazers é bem cheia, né, cara? Robert Williams, Donovan Clingan, então era muito difícil encaixar o Hansen ali. Vamos ver se nessa temporada, com o Mikanor ali de técnico, vamos ver se ele vai ter mais espaço. Teve ali um aninho inteiro para aprender, para entender o ritmo de NBA. Vamos ver se agora a gente vê mais dele em quadra. Na Summer League tá indo muito bem, assim como ele foi bem na Summer League passada, né? A Summer League passada do Hansen Yang também foi muito boa. Enfim, sobre a rodada de ontem, acho que é basicamente isso. Não tem muito mais o que falar. Vamos falar agora sobre mercado. Vou falar sobre o mercado de NBA porque tem bastante coisa pra gente comentar. Né? Vamos começar falando sobre o que temos de concreto, né? sobre o que já aconteceu, e aí a gente fecha falando sobre rumor, tá? Primeiramente, o que a gente teve de concreto ontem? A gente teve o Lakers contratando o Ziaire Williams, né? Ziaire Williams, ex-Brooklyn Nets, ex-Memphis Grizzlies,
assina com o Los Angeles Lakers por 1 ano, 3 milhões de dólares, né? O mínimo de veterano aí para o Ziaire Williams, que é uma boa aquisição. Eu acho que o Ziaire Williams é um cara capaz de entregar uma boa defesa, entrega atleticismo, entrega um arremesso. É um cara jovem, né? Ele tem 23, 24 anos, então pode acontecer ainda um teto, pode ser que ele ainda tenha um teto de evolução interessante, barato, né? Um cara ali pra jogar seus 20 minutinhos vindo do banco, pô, funciona bem demais, cara. Funciona bem demais. O ponto é, ele não é um cara pra ser titular, tá? O Ziaire Williams, ele chega pra ser um reserva na ala. O Lakers ainda precisa de um ala titular, tá? O Kuminga segue sendo o grande desejo do Lakers, segundo todas as fontes. O próprio Charania falou ontem isso, né? Que o Ziaire, ele chega para ser um complemento, mas que o titular, o Lakers quer que seja o Kuminga. As negociações ainda estão acontecendo. O que tá pegando seria a questão de valor, né? O Lakers estaria disposto a pagar basicamente 10 milhões de dólares por temporada, né? No contrato de 20 milhões 2 anos, seria a oferta do Lakers pro Kuminga. E o Kuminga estaria buscando no mínimo 20 milhões por temporada, né? O dobro do que o Lakers está oferecendo. Então, o que estaria pegando, né, o que estaria travando a negociação é a questão de valor, mas o interesse existe. O Lakers realmente tem muito interesse no Kuminga. O Ziaire chega para ser um complemento, para ser um potencial reserva do Kuminga. E para essa função, eu acho o Ziaire excelente. Acho que ele, para vir do banco ali, é um cara que vai contribuir muito. E por 3 milhões de dólares, nossa, custo-benefício muito bom. O Lakers conseguiu boas oportunidades de mercado nessa off-season, né? Deu alguns overpays, né? Como foi no caso do Kessler. O Kessler, ele é muito mais overpay pela troca do que pelo salário. O salário do Kessler eu acho justo pro que ele é. Um pivô jovem, com o potencial que o Kessler tem na defesa, com o possível teto que ele tem no ataque, é o que o Lakers vai pagar mesmo. Vale aquilo lá mesmo. O overpay foi na troca, né? O Lakers abriu mão de todo o capital de draft que tinha. Aí o Lakers abriu mão de muita coisa. Então, teve o overpay no Kessler. Talvez você possa considerar o contrato do Mamoukelashvili um overpay. Mas, assim, Quentin Grimes, Colin Sexton, Ziaire Williams e o Kevon Looney, cara, o Lakers pegou 4 bons valores pagando pouco, né? E pra mim, Ziaire Williams e Quentin Grimes saíram muito baratos, cara. Então, Pelincão tá trabalhando. Por falar em Walker Kessler, ontem a gente teve o Kessler falando pela primeira vez como jogador do Lakers, né? O Kessler foi oficialmente integrado ao plantel do Leicão, tá aqui ele com a camisa, vai usar a 14 lá no Lakers. E ele falou, cara, que o Coast to Coast traduziu a entrevista do Kessler, e vamos aqui ler, né? Kessler sobre jogar com o Luka Doncic, abre aspas. É incrível, ter um cara do nível dele fazendo questão de querer jogar com você é sem palavras. Especialmente para um pivô. Jogar com o Luka é muito emocionante, estou realmente ansioso por isso, né? Obviamente o Kessler muito ansioso para colocar os melhores números da vida dele, né? E é o que vai acontecer. É natural. O Luka é um jogador que tem como uma das suas melhores características potencializar muito os bigs que jogam com ele, né? Só você vê na história dele na NBA, né? Dwight Powell, Gafford, Lively, Ayton, temporada passada. Todos esses caras foram absurdamente potencializados pelo Luka. E o Kessler, com certeza, vai ser mais um deles, sendo o mais talentoso de todos, né? Eu acho que o Kessler, em potencial, é o melhor pivô com que o Luka já jogou. É o melhor pivô com que o Luka já jogou, né? Então, o potencial dessa duplinha é muito, muito interessante, cara. Né? Muita gente tem dúvidas sobre o quão bom o Kessler é no ataque. Com o Luka, eu acho que ele vai ser muito útil, cara.
Sinceramente, eu não tenho nenhuma preocupação com a produção do Kessler no ataque. Porque com o Luka Doncic é certeza que ele vai produzir. E na defesa ele é ótimo, ele é monstro na defesa. Então, eu acho que o fit dele nesse time do Lakers é excelente, né? Vale a pena o overpay. Inclusive, ele foi perguntado sobre o valor pago por ele. Ele falou, eu sei que eles têm uma crença em mim. Ou então eles não teriam feito o que fizeram. Eu entendi isso e estou pronto para atravessar paredes de tijolos por esse time e pelos meus companheiros se for preciso. Então o Kessler tem total noção do que o Lakers abriu mão para ter ele, abriu mão do seu futuro, né? O Lakers não pode negociar picks de draft pelos próximos 7 anos, cara. Então o Lakers realmente está apostando alto nele e ele tem noção disso. E eu acho que ele vai corresponder, cara. Eu acho que a única coisa que pode fazer essa troca pelo Kessler envelhecer mal é ele não conseguir jogar. É ele não ficar saudável. Porque essa é a grande preocupação em relação ao Kessler. Dentro de quadra, eu tenho pouquíssimas dúvidas de que ele vai dar muito certo. Entendeu? Agora, a questão é quantas vezes ele vai estar em quadra. Porque temporada passada, por exemplo, ele jogou só 5 jogos. Ele até foi perguntado sobre isso, né? Sobre a lesão dele no ombro, ele falou que tá 100%. Que bom. Mas por quanto tempo ele vai se manter 100%? Essa é a grande dúvida. Esse é o grande risco que o Lakers assumiu, né? Mas sendo otimista, imaginando que ele vai conseguir ficar saudável, cara, eu acho que ele vai dar muito certo, cara. Eu acho que ele era o pivô certo pro Lakers. Era o pivô que o Lakers tinha que trazer. Pagou caro, mas eu sou adepto à ideia de que se é o cara que falta no seu time, vale a pena dar overpay, entendeu? Eu sou contra overpay em jogador que não muda o patamar do seu time. Jogador que não muda a realidade do seu time, jogador que não eleva o patamar do seu time, para mim não vale a pena dar overpay. Nesse caso, o Kessler muda o panorama do Lakers. Porque o Lakers deixa de ter o DeAndre Ayton como seu pivô titular para ter o Walker Kessler. É uma mudança brutal. Aí eu acho que vale a pena o overpay. Ainda mais por ser um cara jovem, por ser um cara que o Luka queria jogar com ele, o Luka pediu o Kessler, né? Então, eu defendo esse overpay, né? Se der errado, eu morro abraçado junto com o Pelinka, com o Kessler. Eu morro abraçado, porque eu defendo. Eu teria feito a mesma coisa se fosse o Leicão. Kessler é um pivô que vale a pena o overpay, cara. Eu gosto. Gosto e acho que ele vai dar certo, cara. Estou otimista com Walker Kessler. Por falar em Lakers, né? Até porque ainda é muito difícil desassociar, né, um do outro. Falar sobre LeBron James, né? O ex-Laker LeBron James está muito próximo de anunciar sua decisão, né? Pelo menos é o que diz Chris Haynes. Segundo ele, LeBron James já tem em mãos todas as propostas que chegaram para ele, né? O LeBron ainda não havia conversado com nenhum time, ele ainda não havia parado para analisar nenhuma proposta, tudo estava sendo resolvido com o Rich Paul, mas segundo fontes, as ofertas, as propostas, os projetos já chegaram pro LeBron e agora só falta o velho decidir. E pode ser que ele decida nessa semana, tá? Segundo aqui informações, o LeBron, nessa próxima quinta-feira, vai fazer uma aparição pública lá na Fanatic Fest, às 2 horas da tarde. Ele vai gravar um episódio ao vivo do Mind Game, que é o podcast dele com o Steve Nash, né? Um ótimo podcast. Vai fazer com o Tyrese Haliburton. E pode ser que durante o evento, durante a gravação do Mind Game, o LeBron anuncie a sua decisão. Eu, particularmente, duvido. Não é que eu duvido, mas eu não boto muita fé que o LeBron vai anunciar a decisão dele, tipo assim, num evento qualquer. Eu acho que ele vai. Eu tô sentindo que a gente vai ter um The Decision parte 2. Eu acho que o LeBron vai fazer um The Decision parte 2, cara. Sinceramente, porque
cara, é provavelmente a última grande decisão que o LeBron vai tomar antes de se aposentar, né, cara? Eu não acho que ele vai anunciar isso do nada. Beleza. Se ele anunciar no podcast dele, cara, a audiência vai ser uma coisa bizarra, né? Vai estourar. Mas, sei lá, mano, eu acho que ele... Eu acho que a gente vai ter um evento pra essa decisão. Eu acho que vai ter um evento, ESPN, sabe? Eu acho, cara. Eu acho que a gente vai ter um The Decision Parte 2. Mas existe a expectativa dele poder anunciar a decisão dele na quinta-feira. Então, obviamente, estaremos aí na audiência, estaremos atentos ao Mind the Game de quinta-feira, onde LeBron talvez anuncie a sua decisão. Pra onde vocês acham que o LeBron vai? Vocês estão... Qual que é o feeling de vocês? O meu feeling é Cleveland. Eu acho que a história com o Golden State deu uma esfriada. Miami é uma possibilidade muito grande, ao meu ver. Pra mim, hoje tá entre Cleveland e Miami. Só que pelo, né, apego emocional e pelo fato do Cavs ainda não ter renovado com o Harden, o que pode ser meio que, né, pode ser que o Cavs esteja esperando trazer o LeBron pra ver quanto que vai sobrar pra dar pro Harden, pra ver de quanta grana o Harden vai ter que abrir mão, porque o Harden vai renovar. Isso é fato. Eu acho que o fato de Cleveland ainda não ter renovado com o Harden é um sinal de que o velho tá chegando por lá. Porque aí eles estão esperando o velho decidir pra eles verem de quanta grana vai sobrar pra eles darem pro Harden. E aí montar o trio Harden, Mitchell e LeBron. Eu tô com feeling de Cleveland, tá? Mas eu não duvidaria de Miami, não. Eu acho que Miami e Cleveland estão muito fortes. E tem Filadélfia, né, cara? Filadélfia ganhou muita força nas últimas semanas, muito por conta da chegada do Jaylen Brown. Então, acho que o top 3 hoje de destinos pro LeBron possíveis, na minha visão, obviamente, seria Cleveland, Miami e Filadélfia. Acho que esse seria o top 3, na minha opinião. E pra você? Comenta aí. Enfim, pode ser que quinta-feira, então, a gente tenha a definição da novela LeBron. Pra finalizar aqui o episódio, pessoal, falar sobre 2 rumores, tá? O primeiro é sobre Klay Thompson, segundo o portal Fly Sports Buzz. Miami Heat estaria de olho no Klay Thompson. Seria um dos times interessados aí no Klay. Eu acho que faria bastante sentido, né, cara? O Heat é um time que não tem muita grana pra gastar, né? Então, o time vai precisar focar em veteranos, assim como foi com o Tim Hardaway Jr., que foi uma ótima aquisição. Klay Thompson seria um desses casos, né? Seria um cara que agregaria nessa rotação. Eu ainda acho que o Klay Thompson tem lenha pra queimar. Acho que pra um cara ali, pra jogar seus 25, 26 minutos ali, pra entrar, matar suas bolinhas de 3, eu acho que o Klay Thompson ainda serve. E ele é um cara barato, não é um cara caro, né? Então faz muito sentido o interesse do Heat no Klay Thompson. Seria um jogador que, se eu fosse GM do Heat, eu estaria atrás. Então tem aí o interesse do Heat no menino Klay Thompson. E temos, né, um dos caras mais valorizados do mercado no momento, atraindo interesse de mais outros 2 times, que é o Peyton Watson. O Peyton Watson, que é agente livre restrito, ele já vem atraindo interesse de vários times. O Lakers, né, teria bastante interesse no Peyton Watson, só que agora, depois dos investimentos que o Lakers fez, não tem dinheiro pro Peyton Watson, então dá pra gente já descartar Peyton Watson no Lakers. Porém, temos outros times aí interessados, segundo o Mark Stein, Bucks e Hawks, tá? Bucks e Hawks estariam aparecendo como grandes interessados no Peyton Watson. O Bucks tem muita grana pra gastar, né, cara? Tanto é que vai pagar 16 milhões por ano pro Gary Trent, né? Tamanha é a disponibilidade de dinheiro que o Bucks tem, né? Tanto que pode jogar fora ali no Gary Trent. Então o Bucks poderia pagar muito pro Peyton Watson, mais do que
muitos times que demonstraram interesse nele, então o Bucks seria um player muito forte, né? E aí você teria um Bucks, cara, montando um young core interessante, né, cara? Tyler Hero, Peyton Watson, Jaime Hackes, Kelly War, Yakut Jones, cara, é um núcleo jovem interessante. Brandon Burris, Nate Amant. Seria um investimento interessante aí por parte do Bucks. E tem a Atlanta, né? A Atlanta também tem interesse no Peyton Watson. A Atlanta não tem tanta grana pra gastar quanto o Bucks, mas a Atlanta tem ativos interessantes, né, cara? Né? A Atlanta poderia fazer uma sign and trade, como é falado aqui no post. E aí, pra Denver, uma sign and trade faria bem mais sentido, né? Na verdade, nos dois casos seriam sign and trade, né? Porque o Denver tem a prioridade, né? O Peyton Watson é agente livre restrito, então o Denver não vai perder ele de graça. Né? A proposta que chegar pra ele, Denver vai igualar, e aí vai ver se troca ou não. Então, nos dois casos, seriam sign and trade. Pensando em times que têm mais ativos interessantes pro Denver, dentre esses dois, talvez a Atlanta tenha mais, né? Talvez a Atlanta poderia enviar... Deixa eu pensar aqui. Pô, a Atlanta poderia enviar o quê? Um Dyson Daniels, talvez? Né? Poderia enviar um Dyson Daniels da vida. No Peyton Watson. O Bucks poderia enviar o Miles Turner, né? Mas aí teria que ver o valor pra igualar a troca, né? Porque o contrato Miles Turner é alto, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. São dois times que, segundo o Mark Stein, têm interesse no Peyton Watson, que é um dos ativos de maior valor no mercado no momento. E Denver tá ali, né? Vai manter, não vai manter? Sem dúvida seria uma perda relevante. Mas dependendo do que chegar numa sign and trade, pode ser que vale a pena, né? Pode ser que vale a pena. Por exemplo, se Denver consegue uma sign and trade com o Bucks pegando o Miles Turner, cara, assim, me agrada muito o garrafão Turner e Jokic, tá? Me agrada demais. Até porque você tem o Aaron Gordon, que não tá conseguindo ficar saudável, né? Ou você poderia fazer uma formação jumbo com Gordon na 3. Você faz Gordon na 3, Miles Turner na 4, Jokic na 5, Murray e Christian Brown no backcourt. Eu gosto, cara. Eu gosto dessa ideia. Tá? Um Dyson Daniels também cairia bem nesse time. Se fosse numa sign and trade com a Atlanta. Mas Miles Turner nesse Denver me gustaria muito. Enfim. Galera, é isso, tá? É isso. Agradeço demais a audiência de todos vocês. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Amanhã a gente volta, né, com o Switch TV Show, repercutindo tudo da rodada de hoje da Summer League e tudo mais que sair aí no mercado. Valeu, grande abraço, grande beijo e tchau.